Gente, estamos aqui em mais uma edição do Podmar. Aí, antes que eu me esqueça, acione o sininho, se inscreva no nosso canal, porque segunda, quarta e sexta, 9 horas, sempre tem um episódio. Vamos conversar hoje, um bate-papo com Lica sobre psicologia. Qual a área da psicologia? Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de expor um pouquinho do que a psicologia tem de possibilidade para a vida das pessoas. Eu costumo ter, todo mundo tem um pouco de medo de psicólogos, né? Eu já perdi um pouco de medo, eu fiz terapia algumas vezes, mas um pouco por profissional, e a gente sempre acaba indo para o lado pessoal, que é o medo de todo mundo acabar confessando seus pecados, né? Mas enfim, qual área que você trabalha? Eu trabalho com psicologia clínica, tenho 23 anos já de profissão e dentro da clínica eu atendo casais, atendo famílias, trabalho com renegociação de traumas e um público em geral, só não atendo crianças. Só adultos? De adolescentes para adultos. E qual que, nesse 23 anos você disse? 23 anos. Qual que é a maior dor das pessoas quando procuram um psicólogo? Bom, existe uma coisa interessante da gente verificar. Tem mudado da pandemia para cá, mas via de regra as pessoas procuram várias outras coisas antes de ir a uma terapia. Como você falou, as pessoas têm um pouco de medo, né? É como se mergulhar dentro de si fosse descobrir coisas que a gente não sabe. A gente sabe. A gente só não gosta de lembrar. Exatamente. Então, as pessoas buscam quando já estão muito perdidas, quando já tentaram de tudo e nada funcionou, aí elas vão se interessar por si. O que acontece mais na fala das pessoas é: estou num nível de ansiedade muito grande, ou eu já não sei o que eu quero, o que eu não quero, para onde que eu vou e por que eu estou aqui. São as duas coisas que mais aparecem na clínica. Você está me dizendo que as pessoas chegam lá já numa fase de desespero para poder se encontrar. A maioria. E isso acaba trazendo um nível de exigência, né? Como se o psicólogo fosse aquela pessoa que vai salvar o outro. E eu costumo dizer que a coisa mais interessante da profissão de psicólogo é: a gente acende a luz e diz, vai abrindo o olho devagarzinho, vai incomodar, a claridade incomoda quando a gente está muito tempo no escuro, mas se você for abrindo o olho devagarzinho, você vai conseguir enxergar o que tem aqui e o que você pode fazer com o que tem aqui. Talvez a gente precise de uma lanterninha para ir olhando os cantinhos. Eu vou só segurar a lanterna, se você quiser olhar, ótimo. Se você não quiser olhar, a gente conversa um pouquinho para entender que medo é esse que você está de olhar. Então a nossa profissão é só pegar a lanterninha e acender e dizer para a pessoa, tem algo aqui que você vai fazer. É uma mão amiga. Que vai estar junto, a hora que tiver com medo, aperta um pouco a mão. E que não tenha um julgamento, né? De dizer assim, não fica com medo. Não. Você está com medo. Tenha medo. Tenha medo, e o que você vai fazer com esse medo? Porque o medo, ele não é bom ou ruim. Ele é só uma emoção, um sentimento inato, né? Então, como é que ele pode te atrapalhar e como é que ele pode te ajudar? Essa é a luz. Não é bom ou ruim, é o que eu vou fazer com isso. O medo é um limitador? Depende. O medo, ele é um professor. Não necessariamente ele é um limitador. Depende de onde você coloca ele. Se você coloca ele muito perto dos teus olhos, ele te impede de ver qualquer possibilidade, até mesmo de entender que medo é esse. Se você distancia ele um pouquinho dos teus olhos, você sabe o tamanho que ele tem, o que ele quer te dizer, o que você pode aprender com ele e como você vai seguir com ele junto. Porque o medo te ensina a tomar cuidado, te ensina a prestar atenção no caminho, te ensina a pedir ajuda quando você precisa de ajuda. Tem coisas que a gente só faz porque tem medo. Só tem coragem quem tem medo. Né? Então,
deixa eu ver se eu consegui entender o medo. Ele não é um limitador, mas ele me ajuda a aperfeiçoar os enfrentamentos que eu vou ter. Se eu sei a sua origem, se eu sei o seu tamanho, eu posso me preparar para enfrentá-lo. Exatamente. Se eu quero me encontrar com esse medo e descobrir o que mais tem para depois do medo ou junto dele, ele se torna um aliado, ele se torna um poder que eu tenho. Agora, se eu fujo dele, se eu quero fazer de conta que ele não existe, que ele me atrapalha, aí é isso que ele vai ser. Você disse que na pandemia tinha mudado um pouco, mudou o nível de procura, ou aumentou a procura, a ansiedade? Porque na pandemia eu me lembro bem que quando vamos fechar tudo, eu fui para casa 15 dias, eu fui me preparar para passar 15 dias, no máximo um mês, então eram umas férias, bermuda, camisa regata, assistindo televisão. Depois de 30 dias, o que eu começo a fazer? Eu tenho convivência direta com eu e minha companheira, mas a gente não vive todo o tempo junto, ela trabalha e eu trabalho. Aí a gente se viu obrigado a passar 6 meses olhando um para a cara do outro. Isso aumentou? Quais foram os casos que apareceram para você depois desse período? Muitos casais encontraram muitas dificuldades no seu relacionamento, justamente porque precisava olhar mais para a pessoa que estava perto e precisava olhar mais para si também. Eu acredito que a pandemia tenha nos obrigado ou nos convidado a olhar mais para dentro. Tem uma coisa maravilhosa disso, que é as pessoas se conscientizaram da importância da saúde mental, da saúde como um todo e dessa parte das emoções, né? Da mente, do psicológico, da psique, dentro dos seus vínculos e dentro da sua composição de ser, tá? Então, a pandemia trouxe um pouco mais à luz, normalizou um pouco mais que as pessoas busquem ajuda psicoterapêutica, tá? Trouxe esse viés, mas também trouxe uma ansiedade muito maior, uma dificuldade nos vínculos, uma necessidade de se expor de uma forma demasiada e vazia, né? O que eu estou querendo com isso? Te trouxe também para um contexto de muita insegurança. A gente sabia entre aspas, exatamente o que era o dia a dia, e de repente a gente não sabia se a pessoa que eu vi ontem, amanhã ou depois eu veria novamente. Se alguém que eu amo muito se eu vou ter condições de me despedir dessa pessoa. Então trouxe para mais perto aquilo que a gente tem a noção de que uma hora a vida acaba, mas deixou isso tudo muito mais escancarado, assustadoramente escancarado. Então o nível de ansiedade ficou mais alto e o nível de dificuldade nos vínculos mais próximos também ficou mais intenso, mais perceptível. Foi isso que a pandemia trouxe, ao meu ver. Uma grande procura, porém as mesmas questões, só que um pouco mais intensas. É quase que um desconhecimento de mim mesmo, né? Porque de repente as minhas ocupações diárias, eu me ocupo de tanta coisa, acabo não pensando em mim, acabo não pensando no outro, quem eu convivo. De repente eu sou obrigado a ter um choque de realidade disso, de perder as pessoas que eu gosto, que não posso vê-las, que não posso estar com elas. E esse nível de insegurança trouxe muitas doenças, aumentou a doença mais... Sim, fala da doença mental, dessa sanidade mental. É que a gente, às vezes, não tinha tempo de olhar para isso. Você machucava um dedo, você sabia que o dedo estava doendo, mas ninguém pensava no seu psiquismo, como é que isso estava reagindo, ou como é que isso reage normalmente na nossa rotina, que acaba tendo tudo isso. A pandemia acentuou e trouxe isso às claras, é isso que você está dizendo? O termo que a gente utiliza tem a ver com psicossomática. O que a gente traz para o corpo, né, de adoecimento físico, que ou tem origem de uma forma emocional, ou se agrava dentro de uma questão emocional, de algo que já existe e se agrava por um fator emocional. Então, sim,
a pandemia trouxe isso muito mais para perto. Essa noção de segurança que a gente tem, né? A gente confunde previsível com seguro. Só porque eu sei que eu vou sair de casa, eu vou para o meu trabalho, vou trabalhar, vou voltar e vou fazer o que eu faço de uma forma rotineira, isso me dá uma sensação de segurança. Por quê? Porque eu tenho previsibilidade. Na pandemia não tinha previsibilidade nenhuma. Então eu ficava dentro de um estado de insegurança. Eu não tinha condições de dar uma relaxadinha que fosse, porque eu não sabia o que ia acontecer daqui a algumas horas. Então essa noção de falta de segurança porque não há previsibilidade, agora, depois de um certo tempo que isso acabou, por assim dizer, né? Se é que se pode dizer que acabou, agora a gente está começando a retornar para um novo nível de o que pode ser seguro a partir daqui. Então, sim, tem acontecido muito mais adoecimentos psicossomáticos e que ainda são um reflexo do que a gente viveu recentemente na pandemia. Parece que faz muito tempo, mas não foi. Pouco tempo depois que tudo deu uma pequena acalmada, cerca de 6 meses, 1 ano depois, é que o nosso sistema nervoso vai ter condições de buscar uma nova forma de se regular para agora ter um novo previsível, logo uma sensação de segurança. Você disse que atende casais. Bem, eu não... A minha experiência de vida de casal é um pouco complicada, mas como é que é isso? As pessoas te procuram por um problema de relacionamento. Eu briguei com a companheira, mas eu busco ajuda profissional. E aí, quando ele se depara com isso, ele vê que não é o problema, esse problema de relacionamento que ele está tendo, tem outros componentes que trazem que ele precisa ser trabalhado, que não é um problema de relacionamento direto com a pessoa, que tem outros componentes. Quando as pessoas se descobrem nisso, como é que é essa experiência? Terapia de casal é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar. E sim, é comum que a gente vá buscar uma terapia de casal quando está tudo muito quebrado, está tudo muito ruim, novamente, né? Deixei chegar nesse ponto para que daí eu busque alguém que vá me tirar dali. O que a gente tem com um olhar muito cuidadoso para a terapia de casal é: você com a sua companheira, vocês trazem histórias. Você, história da tua família de origem, ela, história da família de origem dela. O que a gente precisa corajosamente para formar uma família a partir então desse casal? A gente precisa ter coragem de trair as nossas tradições, aquilo que a gente trouxe da nossa família de origem, para criar um novo agora, uma nova possibilidade. Quando esses dois seres se encontram, o que vai ser formado a partir dali? Você vai precisar abandonar algumas coisas, modificar algumas coisas, e ela também. O grande problema acontece nas relações de casal quando esses dois encontram dificuldades de se desfazer daquilo que está enraizado no seu sistema de origem, na sua família de origem. Então, vou dar um exemplo bem bobo. Na minha casa, na casa da minha mãe, levantou, tem que arrumar a cama, deixar tudo esticadinho, porque não existe você começar o dia sem esticar sua cama. Quando eu me casei, o meu marido disse para mim: não, para que arrumar essa cama? E nós brigávamos quase todos os dias, porque eu infernizava a vida dele que tinha que arrumar a cama, porque onde já se viu. E eu nunca parei para me questionar qual que era a relevância daquilo e por que aquilo tinha que ser. Eu aprendi que era e pronto. Hoje em dia, por causa dele, eu já até fui olhar estudos que dizem vantagens e desvantagens, né, de arrumar. Mas isso é um exemplo bobo para mostrar que muitas vezes o que acaba fazendo um barulho muito gigantesco na vida de um casal são pequenas coisas que são bobas. O que um casamento precisa? Equilibrar. Até onde você está disposto a flexibilizar as suas verdades, entre aspas, e até onde a sua companheira está disposta, para que vocês possam então criar uma nova verdade, que daqui 2 anos, 3, 1 semana, pode ser novamente conversada, questionada, modificada. Se eu engesso,
esse casal para de crescer. Então, o que a gente traz à luz na terapia de casal é qual é ou quais são os pontos de desequilíbrio, e nunca são muitos, parece que realmente é uma coisa assim, é muita coisa, é tudo que está ruim, não tem mais jeito, mas tem. São pequenas coisas que fizeram chegar até ali. E tem força nesse relacionamento, a gente só precisa lembrar que a força importa mais do que as dificuldades. E que a gente precisa, sim, abrir mão das verdades que a gente trouxe engessadas e deixá-las um pouco mais flexíveis para que a vida tenha uma chance de continuar. Senão a gente fica lá preso na nossa família de origem, não casa, não tem filhos e a vida acaba. Lica, me permita chamá-la assim de Lica, para você chegar nesse trabalho, ter a sensibilidade de... eu fico imaginando, não sei, 3, 4 atendimentos, 5, não sei quantos você faz por dia, é muito mais que isso, mas é uma carga emocional muito grande que você absorve, que você tem que conviver, e tem que ter uma técnica para se isolar disso. Porque eu sou muito emotivo, filmes me fazem chorar, histórias que eu me identifico, as lágrimas já correm. Eu fico imaginando eu tendo que atender 8 casos de problemas por dia, eu não sei se a minha sanidade mental eu ia precisar de terapia. Como é que é essa vida? Sim, eu faço terapia. Né? Desde que eu entrei na faculdade, eu tenho 23 anos de formada, então são 28 anos já que eu faço terapia, para eu conseguir resolver as minhas questões, né? E a gente está em constante mudança, então eu vou ter questão pro resto da vida. Eu cuido muito da minha saúde física, tá? Eu faço atividade física todos os dias, eu tenho acompanhamento com nutricionista, eu cuido muito de mim, eu cuido primeiro de mim, eu começo o meu dia cuidando de mim, tá? Fazendo um alongamento, relaxando e me fazendo a pergunta mais importante do meu dia: do que eu preciso hoje? O que eu posso fazer de bom para mim hoje? Quando eu vou para o consultório, cada história que eu atendo, e tem dias que eu chego a atender 11 pessoas por dia, tá? Quando é casal demora um pouquinho mais, então são menos casos. Mas quando é individual, chega a ter 11 atendimentos por dia. Já teve 12. Louco. Via de regra são 8, 7, 8, tá? Então, o que eu entendo? Você tem a tua dignidade para lidar com as tuas questões. Eu só preciso acender a luz. E você vai decidir se você vai olhar ou não. Se eu me implico demais com o que você tem que fazer que vai ser melhor para você, eu estou te desrespeitando. Se eu desrespeito você, significa que eu me desrespeitei antes. Então eu não me envolvo com as histórias que eu acompanho para além daquilo que você está disposto a se envolver com a tua própria história. Então eu te acompanho, respeitando que você tem muito mais condições de saber de você do que eu de você. Eu só estou te acompanhando. E seja lá o que for que você decidir, que você der conta de fazer, tá certo. Porque eu não tenho que dizer para você, faz assim que é melhor, assim não vai dar certo. A cada coisa que você vai fazendo, a gente vai pensando, e aí? Como é que foi? E agora? O que você vai fazer com isso? Então é um acompanhar, e sim, eu me emociono, às vezes a pessoa conta uma coisa que é tocante, tem alguns casos que são realmente assim de, meu Deus, se eu passasse por isso eu não ia dar conta. E sim, eu me emociono, às vezes eu choro junto, porque eu sou um ser humano, né? E isso é interessante porque as pessoas que eu atendo, que quando veem que tipo eu me envolvi naquilo, mas não me envolvi para eu resolver para você, mas me envolvi como eu me envolvo com um filme que me emociona, com uma música que me emociona. É naquele momento, como um ser humano, aquilo me toca, eu dou uma respirada, pronto, isso é seu, e agora o que a gente vai fazer com isso, né? Se eu estou presente aqui no meu corpo, se eu sei como aquilo me toca, se eu sei como aquilo se envolve com a minha história, eu sei devolver para você a tua dignidade de lidar com isso e entender que o meu papel aqui é o menos importante, que você vai dar conta.
A gente acende a luz e você vai dar conta de ir encontrando. Dentro da minha possibilidade, que não te diz respeite, eu te acompanho. Então tem um envolvimento sim, mas não é um envolvimento de eu preciso cuidar da tua história, eu preciso te ajudar a resolver. Eu não vou fazer isso. Eu vou só te acompanhar para que você consiga perceber que você já tem todas essas ferramentas. Eu só te apontei assim, ó, dá uma olhadinha lá, vê o que tem ali. O que você quer fazer com isso? A pessoa precisa ser o protagonista da sua história. Exato. Se você me tira esse protagonismo, eu vou continuar com os mesmos problemas ou com as minhas inseguranças sempre. Você vai ter novos problemas, porque talvez você venha de uma história onde você não se sinta capaz de realizações na sua vida. Se eu vou te conduzir naquilo que você tem a fazer, eu vou estar reforçando a ideia de que você realmente não dá conta, de que você precisa de mim para fazer algo para você dar conta. E aí você cria um novo problema. Você me procurou para te ajudar com algo, eu não consegui te ajudar e ainda reforcei aquela ideia que você já chegou com ela. Então, não te ajudei e piorei. Cada profissão tem as suas dificuldades, seus graus de dificuldades e conviver. Mas tratar com o ser humano, tratar da vida das pessoas, das emoções, tem que ter muito preparo técnico, conhecimento, estudo, tudo isso. Vamos falar um pouquinho de você, Líca. De onde você veio? Onde você nasceu? O meu nome é Elisângela. Elisângela? Isso. Eu brinco que eu sou Elisângela por parte de pai e Líca por parte de mãe. O meu pai é o Ademar e a minha mãe é a Lourdes. Quem escolheu o meu nome foi o meu pai. Então, Elisângela. E a minha mãe, desde que eu estava na barriga dela, era Líca. Então, eu sou Elisângela e Líca e eu gosto das duas, tá? As duas são maravilhosas para mim e a Elisângela é mais séria, a Elisângela estuda, ela, né? E a Líca se diverte com tudo isso, tá? Então, é essa brincadeirinha que eu faço. Meus pais, meu pai era pedreiro, mestre de obras, hoje em dia pescador aposentado, teve pousada no Pantanal e hoje em dia vive assim, né, de curtir a natureza, da aposentadoria que ele tem, já está com 71 anos, então já está um pouco mais tranquilo. Minha mãe cozinheira, também aposentada e hoje em dia, além da aposentadoria, ela também faz coisas gostosas e sai para vender porque ela precisa das pessoas, ela precisa das relações. Eu digo que quem me ensinou a ser psicóloga foi minha mãe, porque ela adora conversar com os outros e ouvir as histórias e ajudar na medida do possível, né? Ela faz do jeito dela e eu aprendi a técnica para fazer do jeito científico de fazer. Mas é ela que me ensinou. A psicóloga em você, então, vem da sua mãe? Veio, com certeza, total. Dona Lourdes aqui, ó, Você nasceu em que estado? Eu nasci em Foz do Iguaçu, no Paraná. Paraná. Há 46 anos atrás. Jovem, menina. Exato. E nós viemos para Campo Grande, meus pais separaram, né? Quando eu estava lá na barriga da mamãe. E aí viemos para Campo Grande por uma história dos dois, né? Essa história eu digo que não é a minha história, porque eu ainda estava lá dentro da barriga da mamãe, então a minha história começou um pouco depois. É a história deles dois, né? E por isso eu tô aqui. Então nós viemos para cá, eu ainda estava na barriga da mamãe? Não, mentira. Quase viemos para cá nessa época e quando eu tinha 2 aninhos de idade, então fixamos residência aqui em Campo Grande. Aos 18, eu fui para Corumbá fazer a minha faculdade, então, de psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na época, na região centro-oeste, psicologia pela Federal só tinha lá em Corumbá, então eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu aprendi a psicologia como técnica, né, como ciência, como profissão, e aprendi a ser gente, porque eu fui morar numa república com pessoas que eu não conhecia. Eu sou a filha caçula da mamãe e caçula costuma ser mimado, isso, aquilo, outro, e eu era
né, exigente. Continua com jeitinho de menina mimada até hoje. Tem coisa que é bom a gente manter, né? Então eu aprendi a dividir meu espaço com pessoas que não são da minha família, então te obriga a ter uma convivência um pouco mais respirável, né? Entender a socialização forçada. Que as coisas não são do seu jeito, que você vai ter que flexibilizar sim, e que algumas coisas também você precisa manter como limite. Olha, até aqui você vai, daqui para lá não. Então eu aprendi 2 faculdades ao mesmo tempo. E depois, então, eu voltei para Campo Grande, trabalhei muito tempo com educação especial na PAI e na Pestalozzi e já na clínica. Inicialmente, logo que eu me formei e pelos próximos 8 anos, né, de formada, os primeiros 8 anos de formada, eu trabalhei dentro da abordagem psicanalítica. Fazia formação dentro da Escola Brasileira de Psicanálise Lacaniana e tinha todo um estudo. Uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é estudar. Tem que estar. Aliás, o mundo é um movimento, mas na psicologia é muito mais, né? Porque cada novidade que surge tem qual o impacto na vida dos indivíduos, é uma coisa impressionante. Exatamente. Então, desde sempre eu estudo. Quando eu era criança, eu dizia que estudar era um superpoder, porque até então, se eu não sei fazer isso, eu não consigo sair daqui. A partir do momento que eu estudei, eu aprendi a fazer aquilo, nossa, agora eu consigo chegar num lugar que até ontem eu não chegava. E isso continua sendo para mim um combustível, né? Se eu estudo, eu posso ir um passinho além. E o que tem nesse passinho além? Eu ainda não sei, mas eu quero saber, né? Você falou aí os termos técnicos que não é de domínio popular, eu diria assim. Você falou que você tinha estudado, que você fez a área psicanalítica numa vertente, um autor que é... Lacan. Lacan. Isso. Eu, como todo leigo, eu sei que o pai da psicologia é Freud. Da psicanálise. Da psicanálise? Isso. A psicologia, ela surgiu lá no cognitivo comportamental, não. Comportamental. Depois é que virou cognitivo comportamental, até mais recentemente. O Freud, ele é um grande gênio e ele então colocou tudo que a gente sabe até hoje de psicanálise. Tudo não, mas ele que começou esse movimento. O Lacan, ele veio um tanto depois do Freud e ele deu uma atualizada naquilo que o Freud trouxe como inovação. Então tem essa vertente da psicologia, por assim dizer, embora para você ser um psicanalista você não necessariamente precisa ser psicólogo, o próprio Freud não era, ele era médico, né? Então existe uma formação em psicanálise. Eu era já psicóloga e fazia essa formação analítica, né, em psicanálise dentro da escola do Lacan, que é, assim como existiu Freud, Melanie Klein, também existiu o Jacques Lacan. E eu fiquei por 8 anos aí dentro da minha profissão, atuando e estudando dentro disso. E por estudar muito, eu fui entendendo que existiam outras coisas que a psicanálise não me estruturava como ferramenta. Eu falava, tá, mas o que mais? Mas e se eu fuçar por aqui? Mas isso aqui está demorando muito. Isso aqui parece que não está saindo do lugar. Eu fui entrando num descontentamento e fui buscando outras coisas para estudar. E eu cheguei então dentro de uma outra vertente da psicologia, que é a sistêmica. Então existe psicanálise, gestalt terapia, TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva, psicologia humanista, e tem a sistêmica também, entre outras, tá? E a sistêmica foi o que trouxe para mim respostas mais amplas, mais profundas e muito mais atuais também. Falei, gente, é isso aqui. Então, dei uma pausa na clínica só para estudar. Falei, pera, vou agora essa nova vertente. O que eu vou fazer com tudo isso? Porque senão eu vou me misturar muito e não vou saber o que eu estou fazendo aqui. Então, eu parei na prática clínica por quase 2 anos para me aprofundar dentro dos estudos sistêmicos, da psicologia sistêmica, da filosofia sistêmica, para que daí eu pudesse entender como é que eu vou migrar de uma coisa para outra.
tá? Deixei de usar a psicanálise porque ela não presta? De jeito nenhum, foi a psicanálise, inclusive, que me trouxe para a sistêmica, então tem todo o meu coração. E tem coisas que eu só consigo enxergar enquanto sistêmica porque eu tive a base lá na psicanálise. Então, tudo que eu sou vem dali também. Um conjunto de saber. Exatamente. Nunca é algo que você isolado. Deveria não ter feito. Não é isolado, tudo soma. E é esse o olhar que a sistêmica traz, que para mim nossa, é fantástico. Para que algo caiba, você não precisa tirar nada. Você só vai expandindo, só vai aumentando. Então, mergulhei aí então, depois dos 8 anos de formada dentro da sistêmica e não parei nunca mais de estudar a sistêmica. Nunca mais. Só para a gente dar uma rememorada, a filha de um mestre de obras com uma cozinheira que gosta de conversar, que gostava de ajudar, que gostava de conviver. Depois uma jovem adolescente que vai morar sozinha numa república, que aprende a impor limites, mas aprende a socializar. Isso vai formando a profissional na psicologia, que vai crescendo, evoluindo, estudando, para chegar hoje na profissional que você é, atendendo casais, atendendo jovens, nos diversos problemas que possa ter. Você é o resultado disso. E de outras coisinhas, né? Sou saxofonista, fiz teatro muitos anos, trabalhei com teatro, ganhei dinheiro com isso também, fiz escola de circo. Nossa! Então, sou maratonista, eu corro 42 km, sou maratonista já. Assim, olha. Das últimas coisas, né? Sou esposa do Caco, sou a mãe do Léo. Então, tudo isso me compõe para ser a profissional que eu sou, né? E ainda estou em construção. Você toca, corre, correr. Toda vez que eu vejo maratona pela televisão, eu fico imaginando como é você chegar nos 15 quilômetros. Porque eu sei que quando você chega, quando você passa, o corpo humano passa a consumir a gordura na corrida, que sai da glicose, que tem todo o treinamento, a técnica para passar desse período. Eu nunca consegui correr mais que 5. Enfim, mas toda essa preparação, toda a sensibilidade para tocar, tudo isso, você de fato é no popular, uma figura. Eu gosto muito de quem eu sou, de quem eu venho me tornando. E é uma construção, né? Como você falou, eu vim também de lá, de tal lugar, e estou aqui agora, fiz isso, fiz aquilo. É bom a gente conseguir olhar, né, para a nossa vida e ver tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está construindo. Isso não nos dá um mérito de, por causa disso eu mereço tal coisa, mas isso nos dá uma força, né, do tipo, caramba, olha o tanto de coisa que eu dou conta de fazer. E o quanto é fácil para a gente se esquecer disso. Vou dizer uma coisa, isso é possível porque você é mulher, porque o homem não consegue fazer tudo isso. Eu costumo dizer que meu tico e teco, eles não funcionam em duas coisas. Ou eu faço uma para fazer bem feito, porque duas eu já não vou dizer que eu me perco, mas eu não faço com a mesma dedicação, com a mesma coisa. Eu não sei se Deus, quando foi fazer, se ele conseguiu colocar toda a sensibilidade e a capacidade da mulher de ter 2, 3, 4 olhares ao mesmo tempo. Porque poucos homens que eu conheço que conseguem ser tão polivalente desse jeito. É interessante isso, mas também a gente pode pensar que o tipo de estrutura, de motivação, de capacidade até que vocês têm, precisa ser diferente da nossa, né? Imagina se todo mundo fosse polivalente, fizesse tantas coisas assim ao mesmo tempo, ia ser insuportável. Mas eu acho que também vem saindo um pouco do nosso assunto, vem um pouco da educação patriarcal que a gente tem. O homem, ele é basicamente educado ainda hoje para ser o provedor. Sim. Né? Se ele prover, ele cumpriu a função dele. Né? Então, em casa, a educação da minha mãe era isso.
você tem que trabalhar para você se sustentar. Sim. Né? Então, eu aprendi isso desde pequeno. É muito difícil se livrar disso. E talvez isso até ajude a essa questão que eu falei lá no início, da previsibilidade. Se eu faço X coisas, 2 coisas ou uma coisa muito bem, eu tenho essa noção de segurança maior porque eu tenho mais previsibilidade. Então eu consigo até pensar, se algo acontecer, como fazer, né? E talvez nós mulheres tenhamos que aprender a se virar e fazer, dar o seu jeito e tudo mais, e isso nos faz buscar várias coisas, né? É um jeito diferente de funcionar, não é nem melhor nem pior, mas é diferente. E que bom que aí esses jeitos se complementam, né? É bom que seja. O Lica ou Elisângela, as duas é a mesma pessoa? As duas. E diz uma coisa, você acha que o atendimento psicológico, o psicoterapeuta, ele é uma necessidade para todo cidadão? Eu acredito que sim. Mesmo que eu não tenha, que eu não sinta necessidade de procurar, que eu me sinta bem, que eu estou legal, eu precisaria estar tendo um acompanhamento. Talvez a gente se apegue muito nessa ideia do precisar, como se precisar fosse, você precisa ter um problema para que você busque algo. Se eu entendo que a psicoterapia é uma ferramenta de autoconhecimento, aí eu consigo mudar um pouquinho o olhar. A gente tem uma cultura, né, de vamos ao médico quando algo não está bom. O pessoal fala assim, você vai no psicólogo, mas você está louco. Então, assim, a gente não precisa esperar ter um problema para que tenha essa necessidade, que já passou da necessidade, é mais uma obrigatoriedade, né? É um vai ou racha. Então, quando a gente consegue mudar um pouquinho essa ideia e quer saber o que tem aqui dentro que eu ainda não conheço, a psicoterapia é uma ferramenta de autoconhecimento. É a única? Não. Mas aqui agora, defendendo o meu lado, para mim é a que mais faz sentido. Você pode encontrar outras formas. Se te faz bem e não te faz fazer mal para ninguém, principalmente não te faz fazer mal para você, que ótimo. Continua nisso daí. Mas as ferramentas que a psicoterapia traz são diferentes de qualquer outro tipo de forma de autoconhecimento, tão válidas quanto. Ainda é considerado, talvez na minha ignorância seja isso, esse tipo de, vou dizer tratamento, porque tratamento é outra coisa, o Estado ou mal porcamente coloca à disposição. Mas esse tipo de acompanhamento é quase que mais para uma categoria social já um poder de ganho um pouco melhor. Eu vejo a luta de ter psicólogos nas escolas, de acompanhamento que seja obrigatório, assistente social. E isso, a última informação que eu tive é que parece que para toda a rede municipal de Campo Grande tinha 8 psicólogos contratados para atender 300 e tantas escolas, 20 mil e tantos alunos. Não é impossível, né, para fazer isso. A briga de alguns profissionais é de que, pelo menos numa escola, tivesse um profissional por escola para ver se, pelo menos, olhando por cima, dava para detectar alguns problemas. Então, isso acaba sendo uma coisa quase que inalcançável para o público em geral, ter um acompanhamento desse tipo. Qual o seu olhar sobre isso? Existe uma questão política bem grande para isso. A ideia é que todos tenham condições, sejam condições dentro de uma política social, uma política de saúde que promove isso para a população, inclusive a população mais carente. Então, sim, precisaria de toda uma discussão e de toda uma possibilitação dentro das políticas públicas para que a população tivesse acesso a isso. Porque é, sim, uma questão de saúde, né? Saúde mental é saúde em uma forma mais ampla. Não tem saúde de fato se a gente não inclui a saúde mental. Então, estamos realmente muito longe de que toda a população tenha acesso
E que pena, porque isso faria grande diferença, inclusive dentro da questão financeira do mundo, né? Se eu tenho pessoas que se conhecem melhor, que sabem da sua capacidade, que sabem trabalhar as suas questões, tudo na vida dessa pessoa vai fluir de uma maneira muito mais fácil. Não que você não vá ter mais problemas, mas que você vai ter ferramentas para lidar com isso. Então você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, um trabalho melhor, e aí isso tudo vai melhorando. Então sim, tem que se ter uma discussão muito grande e ferramentas que facilitem o acesso à população para a saúde como um todo, e especialmente a saúde mental, que ainda é bastante, eu vou dizer, negligenciada, tá? Pelas pessoas que às vezes até têm condições financeiras e não buscam por isso, estão negligenciando, e pelas políticas de forma geral. Parece que o debate e a ideia da necessidade da saúde mental é uma coisa, embora quem é profissional como você na área trabalhe isso, aliás, Freud, sei lá, 2 séculos atrás, já não sei quanto tempo, mas é muito tempo que ele já passou por esse plano. Ele vem discutindo isso, mas a sociedade não encara a saúde mental como uma coisa, como uma doença, ou não encarava, a não ser os casos clínicos de internação mesmo. Mas nos últimos tempos tem esse negócio da saúde mental, tá vindo para o debate, e tem alguns episódios de pessoas como a Simone Biles, que foi para a Olimpíada e resolveu não disputar porque estava tratando da saúde mental. O Medina, o campeão de surf, deu uma parada porque estava tratando da sua saúde. Enfim, tem alguns casos de famosos que chamaram a atenção desse negócio todinho, e o debate saiu um pouco do meio acadêmico e me parece que vem mais um pouco para o social. Mas eu acompanho assistente social, profissionais da psicologia, tenho amigos, fui casada com uma psicóloga, portanto, eu acompanho esse debate dessa necessidade do Estado ter um olhar. Mas me parece muito isso, porque a saúde sempre foi tratada como médico. O médico, ele tem o CRM, então o cara está doente só quando ele vai ao médico. As outras não tem um trabalho de prevenção, não tem o profilático antes. E esse debate, você tem acompanhado? Como é que você sente no meio acadêmico, no seu meio? Como é que tem essa busca? Bom, existem 2 nichos, né? Um que eu acompanho, que é algo mais próximo aqui, dentro desse contexto político, que ainda está longe de se trazer uma luz, até mesmo dentro dos próprios profissionais da ajuda, né, que a gente chama os psicólogos de profissionais da ajuda. Existem alguns que precisam, inclusive, se preparar mais e exigir menos. Então, existe uma discussão política que precisa ser melhorada. Ainda caminhamos a passos bem lentos, porque tem pessoas que estão resistentes a isso, tá? Mas existe um outro caminho também, que é dentro da psicossomática, que vem discutindo de uma maneira muito mais ampla o quanto o adoecimento emocional já está presente no físico, e quanto mais tempo a gente demorar para acolher isso, mais a gente vai ficar dando volta no rabo, né? Em volta do nosso rabo, porque a gente não vai sair do lugar. Então, existe já uma vertente que está trazendo isso muito para mais perto. Então, tem um caminho de possibilidade que é legal, que é bonito, mas existe um contexto que é muito maior, porque tem muito mais gente dentro de classes, né, que não conseguem alcançar e não conseguem ter acesso a isso. Mas sem querer ser uma otimista, né, dentro de uma poesia aí, eu vejo que eu tenho 23 anos, né, de profissão. Hoje em dia, em 23 anos, e se você olhar 23 anos não é muito tempo, dentro disso que eu vou falar, a gente já avançou muito no olhar para a questão da saúde emocional.
Se os nossos políticos se conscientizarem do ganho que vai ser para a população como um todo e para eles também, nossa, a gente vai ganhar ainda muito mais, né? A gente pode ganhar 20 anos em 4. Porém, a gente recai naquilo, né? Qual é o interesse deles nisso? O que eles vão ganhar com isso? Na política, ela se move, tudo na vida se move por interesse. E a política, ela se move quando tem alguém que tem uma visão mais social, mais sensível, mais humana, que vê e começa a fazer esse debate, ou por exigência do próprio eleitorado, das categorias envolvidas e no debate público. Ou para alguém da política se interessar, ou tem que ter esse clamor social, ou tem que ter alguém com muita sensibilidade. Ou, se tiver os dois fatores juntos, é melhor. Mas eu tenho visto esse negócio da doença, da saúde mental, muito mais debatida agora que nos últimos tempos. Né? Isso não vou dizer na moda, mas é um debate consistente que vem sendo feito na imprensa, pelos profissionais, pelos políticos. Então, de fato, o debate tem aumentado. Para fazer isso. Tanto que essa estatística de 8 psicólogos, assistente social não me lembro, mas que me chamou a atenção foi esse número, foi num debate que teve na Câmara de Vereadores, que eu estava passando por lá e vi o cara dizendo isso, que tem uma lei federal aprovada, que não consegue caminhar, que não consegue andar, que é preciso mexer com isso. Tá? Então tem alguém já se incomodando com isso. Para fazer esse debate. Mas, Lica, já tem uns 40 minutos, eu acho que a gente está conversando. Já? Nossa, passa rápido. Acho que é isso, já são 11h20, 11h22. Quero te deixar à vontade para você deixar sua mensagem, para falar aqui no podcast a respeito da saúde mental, onde pode te encontrar, se tem rede social, quem precisar, enfim, fique à vontade para deixar sua mensagem. Tá certo. Eu acredito que uma coisa que é interessante falar é o seguinte: a gente tem muita pressa de resolver as nossas coisas. E o processo terapêutico, o nome já diz, é um processo terapêutico. Talvez até uma das coisas que deixa a pessoa menos à vontade para procurar terapia é que ela quer uma resposta que seja única, que seja eficiente, que seja para sempre, que seja barata e que vai resolver todos os problemas de uma vez só. E que seja para ontem. Para ontem, lógico, né? Não vou perder tempo. Só que para eu buscar ajuda, às vezes eu demorei muitos anos e a hora que eu chego lá eu já estou com aquela exigência, né? É um processo. Então, se você está interessado em entender quem é essa pessoa e quem vai se tornar a partir desse processo, a psicoterapia é o melhor lugar para isso, tá? Então, dentro do meu trabalho, né, eu trabalho também com a liberação de trauma. Tem um outro trabalho que não tem a ver com psicologia, não é psicologia, não é psicoterapia, é uma outra abordagem de ajuda, outra ferramenta que tem a ver com as constelações familiares, que não é psicologia, eu sei que não é, né? Inclusive eu não faço as duas coisas com quem me procura. Quem me procura para psicoterapia é a psicoterapia, quem me procura dentro de um ponto de constelação é outro ponto, é a constelação, são coisas distintas absolutamente, tá? Então, só para deixar isso bem claro, porque é uma discussão importante, tá? A constelação é uma coisa, a psicoterapia é outra coisa, elas não necessariamente são complementares, não é porque você faz uma constelação que obrigatoriamente você vai ter que fazer uma terapia, não é porque você está fazendo terapia que você precisa fazer uma constelação, isso daí são coisas absolutamente distintas, tá? E é uma discussão que vem sendo bastante aclamada dentro dos conselhos de ética e eu acho extremamente válido isso,
porque, como em qualquer profissão, existem pessoas que se aproveitam da falta de conhecimento de outras pessoas e enfiam goela abaixo na pessoa. Ah, você precisa disso, isso vai fazer bem para você, eu não sei, né? Então, voltando aqui um pouquinho, se você quer buscar por psicoterapia, vai ser uma alegria poder receber quem quiser participar desse processo. Dentro do Instagram tem o @psi.licarodrigues, Lica com K, tá? Trabalho na clínica de segunda a sexta, né? Das 8 da manhã até as 8h30 da noite. Puxado, horário puxado. É que assim, às vezes eu tô em São Paulo fazendo curso, às vezes eu tô fazendo curso online, eu nunca tô fazendo só um, sempre tô fazendo 2, 3 cursos ao mesmo tempo, estudando bastante, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Nos intervalos tem um saques, um treino para correr, para maratona? Tem treino todos os dias, eu treino 6 vezes por semana, de segunda a sábado. O dia começa às 5 da manhã, primeiro na academia ou na rua correndo, para depois ir trabalhar, né? Aí nos finais de semana tem uma música, tem uma dança que eu também gosto, então tem diversão, tem família, tem amigos, tem tempo para tudo, né? E é isso, né? Se você tem uma questão familiar, se você tem uma questão de trauma, uma questão de casal... Qual que é o endereço que você atende? Eu atendo na Rua Brasil, número 948, ali na Vila Gomes, né? Perto da Rua Amazonas, quase esquina com a Amazonas. A Rua Brasil, para quem não conhece, é aquela que passa logo acima do Sebrae ali, que corta, sai da Mato Grosso subindo em direção ao São Francisco. Paralela com a Bahia, né? E com a 25. Isso, exatamente. Exatamente, quase esquina com a Rua Amazonas. Então, a gente bateu um papo aqui com a Elisângela, ou a Lica Rodrigues, psicóloga, super agradável, legal, bom papo. Eu gosto de... eu não sou jornalista, não tenho nenhuma formação jornalística, mas fiz muita política e eu gosto de fazer pergunta, mas eu gosto muito de ouvir, para conhecimento. Então, as meninas que produzem, que mandam, eu falo assim, tem que ouvir para começar a perguntar. E aprendi a não fazer roteiro. No começo tinham que queriam me prender num roteiro e tal. Não adianta, né? Porque você vai extraindo, vai conversando, e é sempre muito bom conversar com as pessoas. Eu vou aprendendo muito com é uma terapia. Sim. Com certeza é. Saber ouvir é uma arte, né? A gente é muito bom em querer falar, mas saber ouvir é um desafio. Muito interessante. Te agradecer a gentileza de tirar um tempo para vir bater um papo com a gente, e a gente está à disposição quando também tiver alguma coisa importante, só entrar em contato que a gente vai estar conversando novamente. Tá certo, eu que agradeço, foi uma alegria receber o convite, poder vir aqui, dar um olharzinho para as pessoas saberem um pouquinho mais do que está envolvido nesse mundo da psicologia, que pode ser acessível, né, para mais gente. É só a gente vencer o medinho e ver que tem lá algo a mais. Obrigada pelo convite. Tem um pouquinho de coragem. E assim a gente vai encerrando mais esse episódio do Pode Mar, aguardando você sempre segunda, quarta e sexta às 9 horas, sempre um episódio sobre cultura, sobre trabalho, sobre lazer, sobre música, aqui no Pode Mar. Um beijo para todos, até a próxima. Tchau.